uma vez com vocês para mais uma aula de biologia, falando sobre histologia animal. Histologia animal é a parte da biologia que estuda os tecidos que formam o organismo. Sempre relembrando, tecidos são conjuntos de células que trabalham juntas, mesmo tendo funções e formas diferentes. Podem ter a mesma função? Podem. Podem ter forma igual? Podem. Mas essas células tendo funções ou formas iguais ou diferentes, tanto faz, se trabalham juntas no mesmo local, por uma mesma função, fazem parte de um tecido. Os tecidos animais são divididos em 4 grupos. E em outras aulas, em outras videoaulas, já falamos de tecido epitelial, do tecido conjuntivo, do tecido muscular e chegamos hoje ao 4º grupo de tecidos do reino animal. Esse 4º grupo é o tecido mais específico, mais característico do reino animal. É o tecido nervoso. O tecido nervoso é tão importante, mas tão importante, que ele praticamente forma sozinho um sistema. Não é sozinho, né? Mas praticamente ele é o principal integrante do sistema nervoso presente nos seres do reino animal. O sistema nervoso é específico do reino animal. E ele é tão específico, mas tão específico, que, na verdade, nem todos os animais têm. Alguns animais não possuem sistema nervoso, como os poríferos, né? Onde estão, por exemplo, as esponjas do mar. Animais marinhos de vida fixa, que têm comunicação feita célula a célula. Não tem um conjunto de células, um tecido, que faça a intercomunicação do organismo, que no nosso caso é chamado de tecido nervoso, que é o que a gente vai ver agora nessa aula, no nosso 4º tecido, ao falar de histologia animal. Esse 4º tecido é o nosso querido tecido nervoso. Passou rápido demais, vamos devagar aí. Vamos falar um pouquinho dele, beleza? O tecido nervoso ele é responsável por intercomunicar o seu organismo. Então, por exemplo, se algo acontece na ponta do seu dedo, um toque que há na ponta do seu dedo, rapidamente o seu corpo vai saber, porque existe um tecido específico de comunicação feita por células que vai trazer a informação do seu dedo até o seu conjunto de comando do seu sistema nervoso, o seu sistema nervoso central, que fica na região da sua cabeça, vai receber a informação, vai assimilar aquela informação, vai elaborar uma resposta e enviar a resposta em direção ao seu dedo mais uma vez. Como assim, Rangel? Imagina que você bota a mão em alguma coisa quente. Quando você bota a mão em alguma coisa quente, a mão vai começar a queimar, né? E aí o tecido nervoso vai levar a informação até o cérebro. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Chegou no cérebro. Aí o cérebro, caraca, tá queimando. O que ele faz? Deixa eu ver. Tira a mão daí. Manda a informação de volta. Aí outras células do tecido nervoso vão levar a informação de volta. Tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Você contrai a musculatura, relaxa outros músculos, tira a mão, consegue o movimento. Então, a comunicação nervosa, ela ocorre por vias de células que trocam informações em uma velocidade, para a gente, absurdamente rápida. Ele é responsável, então, por interligar o seu organismo. Beleza? É um tecido altamente vascularizado, porque as células, para fazer a transmissão de informação nervosa, demandam de muita energia. Ah, Rangel, mas tem nervos? É complicado falar que o tecido nervoso tem nervos, né? Na verdade, o tecido nervoso forma os nervos. Por isso que eu não estou colocando essa característica para eles. Coloquei apenas que é um tecido vascularizado. Deixa eu pegar minha canetinha bonitinha aqui para marcar, para ficar mais bonita. Mas é um tecido vascularizado, porque depende muito de sangue para ter as células funcionando, uma vez que demandam muita energia. As células são altamente especializadas. Elas têm especificamente uma função: transmitir informação nervosa. Tem outras células de apoio, eu falo daqui a pouquinho, mas as principais células do tecido nervoso têm como informação principal a transmissão de informação nervosa de uma célula a outra, ligando um ponto do corpo a outro ponto. Legal? É um tecido que não se regenera, é um tecido que pode cicatrizar, mas regenerar não. Uma célula do tecido nervoso, quando ela é destruída, essa célula destruída, principalmente as células principais, os neurônios, elas não vão ser regeneradas. Existem casos de formação de neurônio novo, a gente chama esse processo de neurogênese, mas a neurogênese é um processo muito pouco intenso quando comparado a tecidos outros do organismo, como, por exemplo, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, as células do tecido nervoso, elas podem se regenerar, podem se formar de células novas? Podem, mas é um processo raro e lento, se comparado principalmente com outros tecidos. Beleza? A origem embrionária do tecido nervoso é a ectoderme. Relembrando, o nosso embrião tem uma fase específica, a gástrula, onde surgem os folhetos embrionários. Dentre os 3 folhetos que existem, aquele que forma o tecido nervoso é a ectoderme, o folheto embrionário mais externo
na fase da gástrula. Tá legal? Então essas são as características principais do nosso lindo tecido nervoso. Tudo bem? Bem, ele é formado por dois conjuntos de células. O primeiro, a principal célula presente no tecido nervoso, o nosso neurônio. O neurônio é uma célula que pode chegar a ter 1 metro de comprimento, saindo, por exemplo, da base da sua nuca e descendo por toda a sua coluna vertebral, pela medula espinhal, até ramificar nas pernas. É uma célula muito comprida. Ele é responsável por transmitir a informação nervosa, conduzir os acontecimentos, as informações do corpo de um ponto até outro. Geralmente ele não é único, por exemplo, do seu dedo até o seu cérebro, dificilmente um único neurônio vai fazer essa formação. Como mostrou um desenho um pouquinho aqui antes, deixa eu tentar voltar para te mostrar. Olha, os neurônios se interligam em uma corrente sequencial, transmitindo informação de um para o outro até chegar ao seu órgão-alvo específico. E por isso que eles são tão especializados. Por quê? Se você já brincou alguma vez de telefone sem fio, você sabe que várias vezes, quando você passa informação para outra pessoa, parte da informação se perde. E aí você começa com uma parte da brincadeira e acaba sendo uma outra frase no final da brincadeira. Para que isso não ocorra no tecido nervoso, as células são absurdamente especializadas, para evitar que a informação se perca no meio do caminho. Pode haver uma perda, mas ela é desprezível em relação ao bom funcionamento do seu tecido. Tá legal? É a principal célula na formação do sistema nervoso, a principal célula constituinte do sistema nervoso é o neurônio, e a transmissão de informação nervosa feita pelo neurônio pode ser feita de duas formas diferentes. Primeira, por dentro do próprio neurônio, um processo chamado de impulso nervoso, a transmissão do impulso nervoso, e o neurônio se comunicando com outra célula. Pode ser com outro neurônio, mais uma vez mostrando o desenho anterior. Olha, os neurônios, onde termina um, começa outro. A passagem de informação de um neurônio para o outro é uma forma de transmissão de impulso denominada sinapse. Está até escrito aqui, mas fica melhor no esquema mais à frente. Ou o impulso nervoso, que é a transmissão da informação por dentro da própria célula do neurônio, ou de uma célula para outra, de um neurônio para uma outra célula, um processo denominado sinapse. Com esses dois processos aqui, os neurônios e o tecido nervoso conseguem intercomunicar o seu corpo todo de uma vez só. Tá legal? Aí está a anatomia de neurônio. O neurônio é um tecido que possui uma célula que possui 3 regiões principais. Quais são elas? Primeira, o dendrito. Dendrito é essa ramificação aqui, ó, parecem galhos de uma árvore, que recebem a informação nervosa. São os dendritos que estão ligados a seus órgãos, inclusive sua pele, para perceber a informação do meio e repassar para o resto do neurônio. Então, os dendritos são as partes mais externas, mais à frente do neurônio, que vão receber o estímulo, a informação nervosa, para repassar para outras regiões. Tá legal? Os dendritos, eles se ramificam da segunda parte do neurônio. Essa segunda parte aqui é uma estrutura chamada de corpo celular. Por que ganha esse nome? Porque o corpo celular é onde está o núcleo celular e a maior parte das organelas citoplasmáticas. Então, retículos endoplasmáticos, complexos de Golgi, a maioria das mitocôndrias estão presentes no corpo celular. Essas organelas aqui ajudam o bom funcionamento do neurônio. Então, o dendrito recebe a informação nervosa, repassa ao corpo celular, e do corpo celular sai um grande ramo principal, denominado axônio. O axônio é a terceira parte do neurônio e é a região responsável por transmitir por mais tempo, quase sempre, a informação nervosa pelo neurônio. Para que a informação nervosa seja bem transmitida, o axônio pode ser revestido, pode ser enrolado por outras células. Essas células formam uma estrutura em conjunto que ajuda a acelerar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Essas estruturas em conjunto se chamam bainhas de mielina. E cada partezinha roxa que você está vendo, envolvendo o axônio, Rangel, é envolvendo mesmo. Imagina que você pega uma toalha, bota no teu braço e enrola no seu braço. É assim que as células ficam, enrolando o axônio para aumentar a velocidade de transmissão nervosa. Essas estruturas em conjunto formam o que nós chamamos de bainha de mielina. Entenda, por favor, a bainha de mielina não é um integrante do neurônio. É uma estrutura formada por células de apoio que se enrolam no axônio para aumentar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Algumas pessoas, quer dizer, em algumas partes do nosso corpo, o neurônio não possui bainha de mielina. O neurônio ele é desmielinizado.
Quando o neurônio não tem naturalmente bainhas de mielina, a transmissão do impulso nervoso é chamada de contínua. Ela passa continuamente pelo axônio. Imagina, por favor, o neurônio sem essas bainhas. A transmissão do impulso nervoso passa continuamente pelo neurônio. Transmissão do impulso contínua, que acaba sendo absurdamente mais lenta do que em um neurônio mielinizado. Se o neurônio tiver a bainha de mielina, o que vai acabar acontecendo? Olha só que interessante. Dá uma olhada no pontinho vermelho, por favor. Essa região do axônio está sem bainha de mielina. A informação nervosa está passando muito devagarinho aqui. Ó. Aí a informação nervosa vai entrar nessa célula onde a bainha de mielina está. O que ocorre? A informação nervosa passa tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, por dentro da célula da bainha de mielina, que parece que ela salta de um ponto ao outro. Como assim, Rangel? Tá vindo devagarinho, tá vindo devagarinho, tá vindo devagarinho, tá vindo devagarinho. Rapidão. Chegou para cá. Então, quando você olha, o impulso saltou daqui para cá, ó. Saltou dessa região onde não tinha célula formadora da bainha de mielina para essa região. Quando o neurônio possui bainha de mielina, ele é mielinizado. E o impulso nervoso dele é um impulso saltatório, saltando entre pequenos nós que existem entre as células que formam a bainha de mielina. Esse salto do impulso nervoso entre os nós de Ranvier, que é esse espaço que tem entre as células da bainha, aceleram a velocidade de transmissão. Repete isso que eu não entendi direito, Rangel. Repito. Se o neurônio não tiver bainha de mielina, a transmissão da informação ocorre por dentro do axônio, bem lentamente, sendo um impulso nervoso contínuo e absurdamente mais lento do que quando ocorre a transmissão do impulso em células com bainhas de mielina. Porque quando tem bainhas de mielina, o impulso nervoso ele salta de um nó a outro do axônio. Essa região que não tem a bainha de mielina. Então, em células mielinizadas, o impulso nervoso é saltatório, o que aumenta a sua velocidade e a sua eficiência. Sem bainha, célula desmielinizada, impulso nervoso contínuo. Com bainha, célula mielinizada, impulso nervoso saltatório. Por isso a bainha de mielina é tão importante na presença dos nossos neurônios. Existem doenças que degradam, desgastam e destroem as células que formam bainha de mielina. Algumas delas ficaram famosas. Alguns poucos anos atrás, ocorreu o desafio do balde de gelo. Não sei se você lembra disso. As pessoas faziam uma doação ao Instituto de Apoio a uma Doença e aí jogavam um balde de gelo na cabeça para mostrar como a pessoa que tinha a doença se sentia de certa parte. Obviamente, muito minimizado. A doença chamava-se ELA, a sigla em inglês para uma doença em português chamada de distrofia aminiotrófica lateral. Com essa distrofia, a pessoa começa a perder capacidade motora, depois capacidade intelectual de interagir com pessoas, cognitiva de aprendizado, até que acaba não conseguindo fazer o funcionamento da parte involuntária do corpo e acaba morrendo. Talvez você conheça um físico falecido há pouco tempo, chamado de Stephen Hopkins. Esse cara, teve até um filme sobre ele, A Teoria de Tudo, vale super a pena ver. Ele sofreu com essa doença. Só que ele sofreu com essa doença e conseguiu superá-la. Normalmente, quando a pessoa desenvolve a doença, na fase infantil ainda, que é quando aparece geralmente, em 2 anos morre. Ele viveu anos e anos e anos, chegando a ter 3 filhos e desenvolver teorias absurdas sobre física, mostrando o gênio que ele era aí no meio. Belezão? Então, quando se destrói a bainha de mielina, a pessoa tem doenças severas que podem levá-la à morte, tá? Mas, Rangel, você falou de neurônio desmielinizado. Naturalmente. Se a desmielinização, se a destruição da bainha de mielina ocorrer de forma não natural, aí que a doença acaba aparecendo. Belezinha? Gente, aí eu coloquei para vocês definindo as partes do neurônio. Ó. Dendrito é a extremidade do neurônio onde chega o estímulo nervoso. Corpo celular, a região da célula que possui o núcleo e a maioria das organelas. A informação passa por ali em direção ao axônio. Axônio é a parte do corpo celular, né? Levando a informação nervosa para outras células, para outros órgãos, por exemplo. Aí eu puxo como observação a bainha de mielina, que é formada por células de apoio que envolvem o axônio, acelerando a transmissão do impulso nervoso. Belezinha? Aqui são os tipos básicos de neurônios que existem. Ó. O neurônio ele pode ser bipolar, onde tem o dendrito e o axônio de mesmo tamanho, daí ganha esse nome, mas uma região recebe estímulo, outra levando até o corpo celular, que repassa o estímulo para outra região, o axônio, beleza?
Unipolar, uma região única de recebimento de informação. Nota que no unipolar, o corpo celular parece que está fora. Muita gente acredita que a informação nervosa nesse tipo de neurônio possa passar do dendrito diretamente para o axônio sem usar o corpo celular. Só em neurônios com essa conformidade aqui. O neurônio multipolar, como você vê, ele está altamente ramificado a partir do corpo celular. E uma célula piramidal, que geralmente é uma célula mais de formação de neurônio, tá? Mais de tecido inicial da história. Não sei se você notou, mas embaixo de cada tipo desses tem um nome. Neurônio sensorial, neurônio motor. Vamos falar dos tipos de neurônio em relação à função deles aqui no próximo slide. Ó. Se o neurônio recebe informação nervosa dos órgãos, como a pele ou o estômago, os órgãos para o sistema nervoso, ele é chamado de neurônio sensorial. Se ele recebe a informação do sistema nervoso, analisa a informação e constrói uma resposta, ele é chamado de neurônio de associação, de assimilação ou intermediário. Esse neurônio aqui é responsável por elaborar respostas trazidas pelo neurônio sensorial até o sistema nervoso. E o neurônio motor é quem leva a informação de volta para o órgão poder ter a resposta. Lembra? Botei a mão em alguma coisa quente. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Tá queimando, o que eu faço? Tira a mão daí. Tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Contrai a musculatura, relaxa outra parte, tira a mão dali. Quem levou a informação? Sensorial. Quem recebeu, assimilou e emitiu resposta? Intermediário. Quem enviou a resposta? Neurônio motor. Belezinha? E o último grupo de células, né? Primeiro foram os neurônios, o segundo grupo são as neuroglias, ou células da glia, células de apoio ao bom funcionamento do neurônio. Lembra ainda da bainha de mielina? Células que se enrolam no axônio, acelerando a velocidade de transmissão do impulso nervoso. São dois tipos de células que formam a bainha de mielina. As células de Schwann e os oligodendrócitos. Oligodendrócitos só se enrolam em um neurônio e as células de Schwann, elas fazem parte delas se enrolar no neurônio, podendo se enrolar a mais de um neurônio. Beleza? Os astrócitos fazem comunicação sangue-neurônio. Então, pega uma substância do sangue, passa para o neurônio se alimenta, o que não quer mais passa para o astrócito devolve para o sangue, que vai levar embora. Então, faz uma intercomunicação, quase funcionando como um mordomo de luxo para o neurônio funcionar no tecido nervoso. E as microglias são macrófagos, são células de defesa adaptadas à limpeza do tecido nervoso, matar corpos estranhos ou tentar destruir resíduos que sobram de uma célula que morreu para evitar o mau funcionamento do tecido, para deixar o tecido funcionando da forma mais perfeita possível. Belezinha, galera? Então, essas são as células que formam o nosso tecido nervoso. Neurônio e neuroglias. Os neurônios são as principais células, sem sombra de dúvida. Tá legal? Eu vou parar essa parte do tecido nervoso aqui, vou dividir em outras partes menores, para a gente não ficar com uma aula muito densa, muito cansativa para você. Tá legal? Assiste o próximo vídeo, onde a gente vai falar de impulso nervoso, a transmissão da informação nervosa dentro do próprio neurônio. Beleza, galera? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, hein? Espero você.